Ouço, Clara, a voz do nosso Mestre Jesus. E ele já traçou o meu caminho, que é o caminho da obediência, do desprendimento, do trabalho, da paz, da esperança, da caridade e, acima de tudo, o caminho do amor. Não posso deixar a sua companhia para que eu não erre o caminho. Gente, vocês estão ouvindo aí muito barulho? Porque aqui está em obra. Se Eu não tiver tô muito ouvindo barulho, nada, não. Não tá atrapalhando para mim, não. vixe Maria. Então vamos lá, continuando aqui. É, não posso deixar a sua companhia para que eu não erre o caminho. Já existe em tomo de 3 centenas de homens que compõem a nossa comunidade, já sabendo todos o que devem fazer das próprias vidas. Outro tanto de mulheres nos procuram, querendo participar deste movimento de Cristo. Entretanto, quanto a isso, temos silenciado, esperando por alguém que possa dirigi-las com a presença de Jesus. E agora, sinto que esse alguém és tu. Serás iluminada pelo dom do amor que já reside em ti, de forma a esperar a voz do Cristo. E dele terás as diretrizes de maneira a seguir com coragem. E aquelas que te acompanharem serão tuas ovelhas. E quem sabe, mamãe e Fole estarão entre elas. Jarla talvez não alcance essa felicidade aqui na terra, mas Deus, em sua bondade e amor, dar-lhe-á, onde for conveniente, a paz merecida. Francisco fez uma pausa premeditada para dar tempo a Clara de raciocinar e sentir a verdade. Quando viu sua emoção, convidou-a para um passeio naqueles arredores, acenando para a acompanhante e pedindo para que ela juntasse a eles como testemunha do que ele deveria dizer. Os três andaram naquele ambiente de altas considerações, onde reinava pleno silêncio. Francisco esperou que Clara manifestasse as suas ideias, mas esta nada disse. Continuava sem pronunciar uma palavra sequer, como uma planta sequiosa de água. Nessa circunstância, Francisco falou benevolente. Clara, o ideal do homem e da mulher no mundo é formar um lar. E esse lar é, por assim dizer, uma semente de Deus, que garante a continuidade das criaturas humanas. Isso é maravilhoso, é mesmo divino. Entretanto, minha filha, existem aquelas pessoas que vieram ao mundo para servir, como no nosso caso, e sua família se chama humanidade. A nossa família, Clara, são todos os animais, aves e peixes, tudo que Deus fez e que vive no universo. Não que falte em nós o impulso das coisas da terra. Ele nos manda fazer o que os outros fazem. O instinto sexual não tem barreiras e não obedece a leis, atendendo somente à sua própria satisfação. Todavia, no nosso caso, ele deve obedecer aos ditames do amor mais puro e ouvir a disciplina mais rigorosa do empenho com Jesus. Estamos em tarefa de urgência de exemplos dignificantes daquilo que pregamos e que o Evangelho nos ensina. És bela, mas a formosura da tua alma suplanta a do corpo. Vives em palácio e tens criadas ao teu redor, mas digo-te que tudo isso é passageiro. Somente eternas são as coisas do bem, a função caritativa e as leis que o Evangelho nos revela. És jovem e certamente não podes assimilar na profundidade desejada
os preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. No entanto, a sua voz te chama para as coisas dos céus, que vieram reformar e dar cumprimento aos anúncios do seu verbo de luz. Que a voz dele seja tua, que a vontade dele seja tua, e que seu amor se manifeste em teu coração, na proporção em que a tua vida cresce para Deus. Volta para a tua casa, pensa no que ouviste e obedece somente à tua consciência, pois a tua felicidade depende da tua decisão. Andaram horas e horas juntos, Francisco falando e Clara ouvindo. Em dado momento, assentaram-se em uma árvore que o tempo jogara ao chão e serviram-se dela como um banco confortável, ofertado pela natureza. Clara levantou a cabeça, que mantivera baixa, para ouvir com precisão os mais sutis preceitos recitados por Francisco, e falou como que tomada de amor. Francisco, nunca pensei que existisse tamanha felicidade quanto a que senti dentro da igreja de São Rufino, quando te vi envolvido na candura que te é própria. Quando os meus olhos encontraram os teus, em clima de confiança que inspirava o meu coração, senti-me transportada para a região que não sei explicar, cuja existência nem posso conceber, onde a vida pode ser chamada de vida, por existir nela somente o amor. Aquele que sempre falas de pureza inconcebível. Que forte, né? É lindo. Já lá Que na lindo. É lindo igreja, demais. quando os olhares se encontraram, eu já fiquei emocionada. Aqui falando de novo, é como os olhos do Cristo, né? Quando a gente consegue vivenciar isso, que ele olha pra gente, né? Ontem tive uma experiência muito bonita também. Muito lindo. Então, Com sem os anos chorar, que- pode contar. É, diz que teve a experiência, tá emocionado e não fala, é fogo desse jeito. Ai, depois eu falo. Tá bom. Com os anos que tenho, parecem-me fugir responsabilidades que assumi com Deus, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas essa luz que me banhou trouxe-me a realidade e tornei-me idosa em experiências e já compreendo de que falas, na profundidade de meu ser. Senti coisas estranhas referentes à tua pessoa, desde o impulso mais grosseiro, a que o corpo se faz unir, até o amor mais puro que coração em Cristo pede que seja sentido. Estou dentro de um emaranha de forças cujo objetivo, ora, desconheço. Porém, sinto o coração firme e decidi para ouvir e viver o que Deus determinar, o que já tenha determinado. Compreendo a tua fala, e parece que identifico a tua presença, de sorte a confundir o tempo em que vivemos, e já observei que a tua missão é grandiosa, precisa de quem te ajude na concretização deste ideal, que ultrapassa todos os ideais dos homens, menos os mais santos. Espero que as tuas mãos estejam sempre estendidas para nós, que não faltem em meu coração as tuas bênçãos, em forma de estímulos, para que eu possa vencer as ideias negativas e contrárias, começando dentro de casa e atingindo a humanidade. E espero que me ajudes a amá-la, do modo que preconizas. Renunciarei a tudo, para que tudo possa me servir de escola e ensinar-me as primeiras letras da vida, em Deus e em Cristo. Só um minutinho, André. Isso aqui me lembrou exatamente a Diva contando a experiência da piscina. A gente combina, a gente entende, a gente sabe o que é para fazer, mas isso exige uma resignação, uma entrega que normalmente a gente não está pronto para fazer.
Por isso que às vezes a gente não consegue fazer o que o Francisco fez, o que Clara fez, que é abandonar absolutamente, quase que totalmente, a vida encarnada, né, como a gente conhece, né, com os nuances das relações de tudo, para seguir aquilo que realmente foi combinado antes da gente reencarnar. Então me lembrou muito a Diva contando a experiência da piscina, que o professor vai lá, dá todas as garantias, diz que está tudo bem, e tem gente que chega lá no meio e começa a pular lá na piscina desesperado e não consegue fazer. Então é muito parecido com isso. Então ontem até a gente conversou sobre isso, né? Porque todo mundo sabe, foi tudo combinado. Isso, na teoria, todo mundo sabe que combinou, que aceitou, a não ser que alguém tenha vindo aqui numa reencarnação compulsória, que não tem noção do que realmente foi programado para ele. Nós todos aqui sentamos lá numa mesinha com a direção dos nossos problemas, e a gente combinou, acertou, aceitou, compreendeu. Só que para a gente cumprir tudo que a gente combinou, a gente precisa de uma resignação, de uma entrega, que quando a gente está aqui com o pezinho na terra, é difícil aceitar e seguir. E isso leva às dificuldades que a gente tem no nosso caminhar e provavelmente gera a necessidade de mais algumas encarnações depois disso. Então, tudo vai aos pouquinhos. E se a gente não chegar a esse ponto, a gente não chega a ser Francisco, não chega a ser Clara, não chega a ser Maria, não chega a ser Jesus. A gente vai chegar lá? Vai. Com certeza, daqui a 2 dias, 1000 anos, 2 milhões de anos, em outro universo, quem sabe? Mas, para começar de fato, a gente tem que ter essa entrega, essa resignação, e saber que aqui é uma passagem simples e na verdade, não tão importante assim, as coisas da Terra, para que a gente cumpra o nosso papel. Eu vejo também, eu vejo assim, que esses, vou dizer, seres que são muito iluminados, eles vêm com uma tarefa e eles são cercados de toda uma energia para que eles não fujam muito daquela tarefa ali. Nós que estamos buscando essa iluminação, a gente vem com um propósito de elevação. Mas não é que nós não sejamos iluminados, mas a gente ainda não está naquele patamar. Aqueles seres, eles vêm para distribuir a sua luz para todos, para que todos consigam e alcancem aquilo ali. A gente vem num outro tipo de tarefa, que é uma tarefa de iluminação própria, de ir crescendo, de ir voltando e crescendo, voltando e crescendo. Por isso que, às vezes, a gente acha que a gente não consegue tão rapidamente conseguir essa iluminação, mas vamos caminhando. Eu acho que a gente está sempre no processo de busca e de iluminação. Mas esses seres como Francisco, como Jesus, como Buda, como esses seres que são realmente iluminados, eles têm eu acho eu acho que eles já estão num patamar tão alto e eles vêm cercados de uma energia para cumprir aquilo ali. É difícil até para eles, mas eles conseguem essa resignação, eles conseguem essa entrega com um pouco mais de facilidade do que nós. Aí eu vou botar um pouco de lenha na fogueira. Esses são os casos dos Peraí, missionários... não bota agora não, porque eu vou já sair, não vou nem escutar o resto da discussão. Está gravado, você vê depois, amor. Vai, continua. Esses são os casos que deram certo, que a humanidade conhece como der certo. E os que não deram certo? Porque você acha que todo espírito que veio aqui missionário cumpriu sua missão? Na história, se a gente se aprofundar, a gente vai ver vários espíritos missionários que deram errado. Na hora que chegaram aqui, deixaram se envolver por essa atmosfera terrena e não cumpriram seu papel. Então, exige, sim, um certo esforço de cada um.
E não são poucos, não. Se a gente for buscar na literatura, existem muitos espíritos que vieram com grandes missões aqui e simplesmente na hora não cumpriram. E esses casos que a gente lê e enaltece aqui, foram os que tiveram a força para dar certo. Aí a gente enaltece. Mas, na verdade, a gente não lembra. E quando lembra, nem imagina que esses espíritos fizeram tudo errado. Na verdade, eram grandes missionários que tinham talvez uma missão semelhante ou quase semelhante à de Francisco, à de Clara, mas que depois aqui se envolveram. Tirando as devidas proporções, é o caso, eu volto aqui a falar da leitura da terça, dos espíritos que estavam lá, trabalhavam, eram considerados na comunidade espiritual lá que eles estavam, mas quando vieram, se perderam que nem voltaram para de onde eles saíram. E você vai ver, tem não lembro se é a Libertação, em que ele vai encontrar, o André Luiz vai encontrar o chefe de uma das grandes cidades das trevas do umbral, que o líder é um ex-papa. Então, tudo isso, eles têm luz? Tem, mas a gente não tem noção da força dessa vibração, dessa energia na Terra. Por isso, essa coisa constante, vigiar e orar, e toma cuidado, porque se a gente se distrair, a gente permite que coisas aconteçam que não estavam programadas, que a gente não queria fazer, mas a gente vai se envolvendo às vezes sem perceber. E quando percebe, muitas vezes, como se diz popularmente, a vaca já foi pro brejo. Diga, Ana. Eu imagino que o Hitler foi um ser assim, né? Porque todo mundo fala da inteligência dele, da conexão que ele tinha com a espiritualidade, só que ele usou para o outro lado. Eu não citei, mas tem livros que falam disso. Ele era um espírito missionário, porque ele veio até no próprio livro de Francisco fala isso, é que a gente pulou essa parte lá no início, que ele era um dos dragões onde eles ficaram presos por 1000 anos, e depois ele foi, veio. Então ele tinha uma certa missão, certamente, que não era causar o holocausto, mas causou. Aqui no livro do Francisco, pelo menos, ele coloca o Hitler como o chefe de uma cidade lá realmente no submundo, onde ele faz toda uma descrição. Ali o Hitler, pelo menos da maneira como é colocado, ele não era um espírito realmente missionário, não. Inclusive, ele diz que ele vem com toda esses espíritos, eles vieram porque a gente sabe que na vida, as provas em que a gente vai colocar, na verdade, é uma preparação para o sucesso futuro, né? Beijo, Sânia, uma boa viagem para o sucesso futuro. Obrigada. Então, eu acredito assim, né, que para Deus, aqui a gente vê nessa nossa dimensão, e que é o nosso mesmo, pelo esforço, tá procurando e melhorando, mas nós vamos sendo colocados nas experiências, que são as experiências que são exatamente para trabalhar aqueles pontos em que são mais fracos. Por exemplo, se uma pessoa que terminou uma graduação em matemática, ele for ali para a primeira série fazer umas continhas de aritmética, ele vai ter muita facilidade, ele pode errar, perder a atenção, esquecer o orar e vigiar e errar ali aquela continha de matemática. Mas ele já tem um cabedal para conseguir depois refazer isso tudo e assimilar com mais facilidade. Então, às vezes, esses missionários, eles vêm para cá, até o seu corpo energético, os seus bolsões kármicos, eles já são mais leves, o peso é mais tranquilo. Então, ele realmente pode cair, mas eu acho que ali ele já tem um cabedal para chegar e fazer uma reestruturação. O Pietro Baldi,
tem um livro que ele conta que teve uma reencarnação dele depois que ele veio como Frei Leão, né? Aqui o Frei Leão é o espírito de Petrobaldio, né? O espírito de Pátios, que foi uma reencarnação que não foi tão proveitosa para ele, que ele não aproveitou tudo que poderia, né? Então, realmente, aquela programação, a gente conseguir completá-la toda, dizem que são pouquíssimos que conseguem mesmo chegar e cumprir tudo isso. Ou ainda fazer mais ainda, né? E aqui nesse livro, ele conta o contrário também. No começo, ele conta o caso do rei Salomão. Do rei Salomão, que ele diz que, não, desculpa, isso foi no livro do Viagem Astral, do Lancelin. Do rei Salomão, ele diz que foi um espírito que chegou um momento da vida, ele fez uma guinada tão grande, que até os mentores ficaram impressionados com quase que os mentores subestimaram a capacidade interna de toda a mudança que ele fez em uma vida. Então tem esses outros que fazem essa guinada muito, muito forte também pro lado da luz. E um deles, assim, como se fosse um exemplo desse processo, né, embora eu também acho que é um espírito muito velho, já muito evoluído, que é o de Paulo. Estava assim no caminho e depois fez uma guinada completa para a luz. E então é bem bacana essa questão, assim, como realmente com livre-arbítrio a gente escolhe os caminhos aqui, né? Eu sempre ouvi falar isso, né? Que a gente pode, sim, chegar a Jesus, ao estado crístico, né? Numa vida, mas a gente não... a gente São tem esse escolhas, potencial, né? Esse potencial, vamos dizer, né? E só rapidinho uma coisa que a gente precisa lembrar, que a gente sempre vê missionários, esses grandes missionários, mas a gente não pode esquecer que cada um de nós é missionário de si mesmo. Então a gente fala missionários, pensa sempre nesses espíritos grandiosos que vieram para mudar a humanidade, mas cada um de nós, quando reencarna, é um missionário de si mesmo. Ninguém reencarna para fazer pior do que já fez. Então, mesmo aqui o Hitler foi citado, mesmo ele sendo chefão do umbral, ele não reencarnou para fazer pior do que já fez. Então, cada um de nós é um missionário em si. Deus permita que um dia nós sejamos missionários da humanidade, mas, por enquanto, cada um é missionário de si mesmo.